Fala, comerciante e investidores, vamos começar uma sequência de vídeos agora com o operacional 7 Flow, R7 no comando, bora junto e aloha! E 19 começamos a estruturar um trade pensando na compra devido à posição, devido ao movimento mais forte e falha, então montamos uma posição aí analisada pelo tempo de H1 e H4, mas assim que o trade desenrolar, vamos falar mais sobre. E aí você já começa a ver um pouco dessa ação de preço, o preço vai, desloca e segue com uma falha, mas é normal. A gente precisa estar consciente, aceitar todas essas alterações no meio do caminho. Começo aí marcando uma bandeira, né? Uma bandeira, o que é? É uma lateralidade pequena, a gente chama dentro do parecer de TTE. Esperando que a bandeira rompa para cima. Seguimos no trade. Começo a pensar e quero ver outros tempos. Dei uma olhada aí no TradeView. E esse gráfico aí é o de 1 hora. Cada barra dessas é 1 hora negociada. E eu observo que por esse gráfico também tem uma força boa. Claro que eu espero que dê uma porrada para cima a qualquer momento. Mas a gente precisa ser paciente. A gente precisa ter calma, né? Porque o mercado ele roda conforme ele quer e não como eu quero. Então a gente se prepara aí e tenta ver mais indícios de pistas, touros e ursos. E aí eu começo a ver marco de azul aí para você ver embaixo da barra do 15, o gap. E parece um gap de força, então eu vou ficar ligado nesse gap agora para ver se os ursos saem com força. Pois ele é um ponto de resistência aí, né? É uma discrepância no preço, então isso é interessante a gente ficar observando se vai ser completado ou se ele vai seguir existindo. Se ele seguir existindo, é bom para mim que estou comprado. Agora você já deve ter observado que eu altero as ordens conforme o trade vai andando, conforme ele vai estruturando. Você vai ver eu fazendo outras alterações, mas eu uso essa régua aí que você viu embaixo no meu vídeo para poder ver o percentual aí. E hoje a gente está fazendo um trade aí que busca mais ou menos aí um retorno de 3 ou 4 vezes o risco, né? É uma operação de swing. Observe também que eu falei bastante sobre risco e retorno, mas tem outra palavra que também eu tenho usado, a probabilidade. Essa é de vital importância. Porque você começa a perceber em alguns padrões que ele é mais provável de ir para um lado ou para o outro, porque no trade você tem o positivo, negativo, né? Ou compra ou vende. É 50% para você acertar, 50% para você errar. Então você já tem aí um 50-50, né? Então a gente procura buscar sempre probabilidades maiores de 60 a 70% aí para o lado que a gente está fazendo a operação. Hoje a gente fez uma operação de compra, mas a gente costuma também iniciar uma operação vendido no ativo. Certo, pessoal? Então essa chama a equação do trade que a gente tem que ficar sempre bem regulada aí para fazer sentido aí toda essa probabilidade, todos esses 3 fatores aí que a gente leva muito em consideração na hora que a gente está trabalhando aqui. Observe também que a todo momento, 15 minutos, ele vai acima de barra, acima de barra, acima de barra e o meu gap segue aberto. Então aí a gente está vendo que o meu trade está indo, apesar de dar umas falhadas e tal, o percurso não vai ser fácil, pessoal. Mas a gente tem que estar consciente aqui na outra ponta aí para manter aí, né, e não sair aí com, digamos assim, com qualquer valor. Você vai ver que em alguns momentos aí eu reestruturei o trade aí, vendi até num pouco mais alto e depois recomprei. A média que eu estava usando aí para esse trade era $250 de prejuízo total, então eu estava sempre regulando aí para ele ficar dentro dessa faixa e o retorno a gente tenta o máximo que possível sempre, né? Mas a gente tem que ser razoável aí, tentar buscar aí 2, 3, 5, 10, 15 para 1 num dia bom de trade. Então às vezes eu seguro uma parte do lote para fazer o mais longo e a outra eu já faço com 2 ou 3 para 1 já, para a gente botar o dinheiro no bolso e já ficar mais tranquilo. E aí rompemos mais uma vez o topo, né? E seguimos aí atento. Rompimento do topo não quer dizer que ele vá seguir andando pro nosso lado, né? Mas quer dizer que venceram, né? E a grande maioria das vezes ele falha. Vocês devem ter visto algumas vezes eu abrindo um outro gráfico na lateral esquerda aí, abrindo 2 gráficos simultâneos, o gráfico da Nasdaq. Eu estava fazendo uma operação, antes de estar nessa operação aqui com vocês, eu fiz uma operação na Nasdaq de madrugada até as 10 horas aí, porque tinha essa notícia que causou todo esse impacto aí violento, e eu estava esperando essa notícia aí para voltar a operar e comecei a gravar para vocês. Observe esse momento de sell off, aí eu aproveito para recomprar contratos, para aumentar a minha mão e vejo também que está muito próximo do término, eu começo a ficar já achando, poxa, não vai dar para chegar, então diminui o meu alvo aí, coloco
a minha saída no 53 e acabo finalizando a operação no 52 aí, conforme essa tela que vocês estão vendo aí agora. É claro que a gente não conseguiu chegar nos nossos objetivos finais, mas a gente ainda saiu com um lucro aí razoável, né? Então não dá para sair triste como um todo. E se também tivesse tomado o stop aí dos $250, também já é aceitável aí de forma normal e de maneira razoável aí dentro da nossa probabilidade, dentro da nossa ordem aleatória. Queria agradecer a todos, esse é o meu primeiro vídeo de operacional. Eu vou trazer muito mais coisa, vou trazer sessões, vou trazer um pouco do ICT que eu uso também. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, beijo no coração, aloha!